Olá, meu irmão. Vamos mais uma meditação de hoje. Hoje nós vamos para o capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse. A palavra do Senhor diz assim: Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, irmão, aqui nós vemos no versículo 1, que nós estamos estudando versículo por versículo do capítulo de Apocalipse, hoje nós estamos estudando no capítulo 4, versículo 1, diz assim: uma voz como de trombeta, certo? O que significa isso aí? Essa foi a mesma voz ouvida quando ele estava em espírito no dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Mas, uma vez, João está em espírito. Não sabemos se era no dia do Senhor. E ele tem uma visão aqui, uma visão do trono de Deus. Outros profetas bíblicos tiveram a oportunidade de ver a mesma coisa. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e supremo trono, diz lá em Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías viu os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Exército. Ezequiel, ele também teve uma visão do trono de Deus, uma extraordinária cena com brasa de fogo ardente, tocha e rodas sobrenaturais e criaturas viventes. Ezequiel capítulo 1. Estevão, pouco antes de morrer, como mártir cristão, pôde ter uma visão da sala do trono de Deus. Ele disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 56. Então, irmão, alguns profetas, alguns apóstolos, eles conseguiram ter a visão do trono de Deus. Então, por isso que nós, quando estuda o santuário de Deus, existe o santuário no céu, e Apocalipse é bem claro sobre isso. No capítulo 4 de Apocalipse, nós vamos estudar sobre praticamente o trono de Deus, ou o santuário de Deus que está no céu. E Deus, ele pede para Moisés construir um templo, né, uma tenda, para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. E Moisés faz a tenda de acordo com as medidas e com o tamanho que Deus pede. E depois vem o rei Davi querendo construir um templo para Deus. Ele diz: eu, sendo pecador, moro num palácio, porque Deus não mora num lugar melhor, num palácio, ou num templo, ou numa casa, né? E ele tentou comprar, mas Deus falou: Davi, você não pode fazer isso. Aí quem vai construir vai ser seu filho Salomão. Aí Salomão constrói o templo de Deus, que diz que é o templo de Salomão. Até no ano 70 ainda existia esse templo, né? Porque foi reformado, né? Na verdade, Nabucodonosor invadiu o templo, levou todos os móveis, derrubou, mas depois Neemias e Esdras reconstruíram o templo de Jerusalém, e quando Jesus veio para a história, tinha o templo reconstruído. Então, quando Jesus chegou, depois do ano 70 depois de Cristo, foi que teve a destruição, né, daquela perseguição. Mas quando Jesus veio para a história, que o templo era de Herodes tinha tomado posse. Então, nós vemos essa história. Então, nós vamos ver aqui a visão que João teve no capítulo 4 de Apocalipse, sobre a visão do trono, e ele vai detalhar cada versículo. Então, hoje nós estudamos o versículo 1 do capítulo 4, amanhã nós vamos para o capítulo 2, versículo 2, versículo 3, certo? Para nós entender melhor o trono de Deus, ou o santuário de Deus celestial, que está lá no céu, e Jesus está lá intercedendo por cada um de nós, amém? Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, mais esse dia que o Senhor tem dado vida para cada um de nós, esse ar que nós respira, o alimento e tudo que o Senhor tem feito por nós e por cada um de nós. Meu Senhor Jesus, abençoe e nos guarde no livro de todos os mal. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.